Olá, amigos do Notícias Agrícolas, sejam bem-vindos. Estamos no ar com mais um boletim, agora com uma novidade importante para você, produtor, que está prestes a iniciar o seu plantio. O produtor fica aí na dúvida se é a hora certa, se as chuvas que já vieram dão condição para que a cultura se desenvolva bem ao longo de toda a safra. Enfim, é uma decisão que vai fazer a diferença aí entre o sucesso e o fracasso da lavoura do próximo ciclo que vem por aí. A partir do dia 15 de setembro, nas principais regiões produtoras, termina o vazio sanitário e, portanto, todos os produtores estariam aptos e habilitados aí a entrar com o plantio. Mas será que todos os produtores têm condições aí para iniciar esse plantio? Condições físicas mesmo, condições de água no solo, chuvas, será que elas vão acontecer de forma regular? Enfim, as condições perfeitas para garantir o potencial de produção. É claro que a gente acompanha de forma sistemática aí a meteorologia, as informações climáticas, mas por que não ter uma ferramenta que ajude a você a tomar a melhor decisão? É sobre essa ferramenta que nós vamos agora lá para São Paulo, onde está a Cristina Queiroz e o Paulo Murray. Estão os dois aqui na tela comigo. Sejam bem-vindos, Cristina, Paulo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A Rural Tecnologia, a empresa deles, desenvolveu aí um sistema importante de apoio ao produtor na hora de tomar essa decisão importante que vai fazer a diferença na produção da próxima safra, que é o CropView. Cristina, seja bem-vinda, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar entendendo o que é o CropView, depois a gente mostra na prática como é que o sistema funciona, Cristina. Qual foi a ideia de vocês ao criar esse sistema, essa ferramenta? Bom dia, Alexandre, bom dia a todo mundo que está nos ouvindo. Um prazer estar com vocês aí. A gente acompanha Notícias Agrícolas há muito tempo, que traz notícia na hora para o produtor, deixa o produtor antenado. E como você bem disse, a safra está aí, é hora de plantar. A chuva chegou mais cedo esse ano, e a grande dúvida, né? Será que vai continuar chovendo? Pois é, para tirar um pouco o produtor dessa dúvida, nós criamos esse sistema chamado CropView. Ele é um modelo matemático que calcula, a partir da fenologia de cada cultivar, as necessidades hídricas, as necessidades de temperatura, e ele mostra para o produtor não só a previsão, quanto que vai ser a chuva, mas o que essa chuva está fazendo diferença no solo. Como é que está o balanço hídrico e como é que a semente vai ser recebida pelo solo e quanto ela tem o potencial de produzir. Então, essa ferramenta, ela traz essa informação. Nós podemos também, com ela, olhar desde 2000. Podemos olhar para uma região desde 2000 e mostrar numa única tela todos os anos como é que foi a produção, como é que foi a produtividade. Ano que a chuva começa mais cedo, ano que a chuva começa mais tarde, um ano depois do outro, e olhar com as previsões. As nossas previsões, elas vêm do INPE, CPTEC, nós adquirimos os dados deles, temos uma parceria com o INPE, e como é que a previsão está para esse ano, e comparar esse ano agora com os anos anteriores, e ver o que é que a gente pode tirar dessa lição, desta observação. Lógico, acompanhar a previsão todo dia e ver o que muda todo dia, a previsão e a incidência climática na lavoura depois de plantada. Cristina, então a proposta é vocês fazem um cruzamento de várias informações, desde o tipo da semente, o tipo de solo, o histórico de produção da região, a previsão de clima, enfim, todos esses dados são cruzados e sai um relatório final apontando para o produtor o que, Cristina? Ele aponta, Alexandre, faz esse cruzamento todo e mostra qual é a melhor janela para plantar. Né? Ele diz exatamente, olha, se você plantar
nós vamos colocar aqui nos últimos 10 dias de setembro. O que o clima, como é que está o balanço hídrico do teu solo e o que a previsão climática está indicando? Ele vai dizer quantos porcentos você vai produzir ou quantas sacas você vai produzir. Né? Tem uma coisa importante que eu acho que a gente dá um número absoluto, a gente não só indica vai chover mais, vai chover menos, vai ter um veranico aqui. A gente indica para o produtor quanto ele vai produzir, que aí entram esses cálculos matemáticos baseados na fenologia da planta. Quer dizer, acho que é aí que é a grande beleza da ferramenta, que eu sei quanto eu vou produzir. Não sei só, vai chover mais ou menos, mas e daí? Como isso impacta no meu resultado? Como isso impacta no meu bolso? Quanto eu vou deixar de ganhar? E você, como engenheiro agrônomo, mais do que ninguém sabe o quanto é importante você fazer o melhor aproveitamento de todos os recursos que você tem na mão, né? Sim, lógico. O resultado não só a tecnologia da melhor semente, não adianta você ter a melhor semente, fazer toda a preparação do solo, adubo corretamente, todas as aplicações de defensivos, mas eu plantei completamente fora de época, ou não tô. Então a gente trouxe uma ferramenta para que se incorpore a todas as outras tecnologias do agronegócio, enfim, da soja, do milho, que visa só agregar mais um fator para que ele possa atingir o máximo de produção e produtividade possíveis. A Cristina fez algumas simulações para a gente entender na prática como é que o CropView funciona. A gente determinou dois estados, né, Cristina? Mato Grosso e Paraná. Vamos começar com o Paraná, que as chuvas estão lá acontecendo de forma bastante regulares aí nos últimos dias, enfim, tem condição já para início de plantio? E só para entender, Cristina, você determina a região, o município e pode até determinar a propriedade da pessoa, é isso? Sim, a coordenada geográfica, inclusive o produtor que tem, e todos eles têm um pluviômetro, se ele trouxer esses dados para o CropView, o CropView vai calcular o balanço hídrico da propriedade dele. Nós paramos de usar a média do município e começamos a falar do balanço hídrico da propriedade em questão, ou de cada talhão. Muito bem. Como é que começa esse trabalho de geração dos dados? Esse trabalho de geração dos dados, ele tem todo um cálculo, né, que foi feito. Isso aqui é um produto, o CropView, ele foi estudado, tem participação de vários estudiosos, né, e a primeira coisa que eu vou mostrar para você aqui é como a gente faz uma simulação. Eu até adiantei aqui. Pensando no Paraná, um ciclo de 110 dias, uma soja de 110 dias, eu vou trazer dados desde 2000. Pensando que nós temos a trimestre de plantio entre setembro e dezembro, escolhemos o município de Maringá, colocamos um solo argiloso e estamos falando num percentual de produtividade. Só um parênteses, Alexandre. Se a gente tivesse um produtor específico que faça o meu potencial de produção aqui, são 65, 70, 75 sacas, a gente trabalharia com as 75 sacas, que seria o potencial de partida de produtividade. E daí, em vez de percentual, ele veria em números de sacas no relatório dele. Sacas. Perfeito, vamos lá. Estamos falando de uma forma geral do município, vamos trabalhar com o percentual. Depois, se tiver algum produtor que queira fazer uma simulação em sacas, a gente pode fazer. Né? Tem aqui, Cristina. Aqui, essa tela. A gente já fez, né? A tela está pronta já. Né? Ela já está pronta para ele não ficar aqui calculando. Então, desde o ano 2000, em plantio aqui eu vou ter que ficar, nossa tela está um pouquinho maior, mas vamos olhar aqui setembro, outubro, novembro, que a realidade do Paraná também não é plantar no dezembro. Então, acho que dá para a gente ver bem o que acontece. Você vê que dentro de cada quadradinho aqui tem um percentual, isso é percentual de produtividade. Vamos pensar que normalmente se planta nos últimos 10 dias de setembro, então que produtividade em cada ano alcançou, na média, a região de Maringá? Em 2000 teriam sido 74% de produtividade, 2001, 93%,
2002, 94, né? Uhum. E assim por diante. Vamos descendo aqui a tela, nós tivemos entre 2005 e 2008 mais dificuldade. Olha, o ano de 2005, estendendo o mês de setembro, avançando pelo mês de outubro, a produtividade não foi tão boa, a condição climática não deu uma produtividade tão boa. Em 2008, tivemos aqui também uma certa penalização na produtividade, ó, mesmo em meados de outubro. 2009 e 2010 parece que foram anos muito bons, né, de produtividade. 2011, um ano mais difícil. 2013, um ano bastante difícil. É verdade, olha só. E foi o ano da grande seca no Paraná, né? 2014, aqui melhorou. 2015, foi um ano muito bom de produtividade. O que aconteceu com a safra 15-16 é que nós tivemos muita chuva em janeiro desse ano, e a grande dificuldade dos produtores foi na hora da colheita. Houveram regiões no Paraná em que ficou impossibilitado das máquinas entrarem e o grão acabou ardendo no pé, foi difícil de fazer a colheita. E aí a peculiaridade da ferramenta, que a gente conversava um pouco fora do ar, é que o ciclo ele encerrou de maneira correta. O problema foi o problema de colheita, e o nosso modelo ele tem uns alertas de colheita que começam a aparecer 15, 20 dias antes, para o planejamento dessa janela de colheita. Então, aí é um outro benefício, ajudar no planejamento de colheita também. A gente sabe que às vezes, principalmente no Paraná, tem muita máquina compartilhada, muito serviço terceirizado, então você tentar planejar para que você tenha a máquina nessa janela correta de plantio. Que foi nesse ano que aconteceu, a perda foi depois, com a soja já madura no pé, enfim, e aí foi grão ardido, enfim, a fermentação. Ô Cristina, vou pedir para você voltar naquela tela que a gente estava, só para mostrar aqui qual é a condição hoje que a gente tem, então, para Maringá. Eu acho até, deixa eu ver se eu só voltei na tela de Maringá aqui, ou se eu sou da outra cidade que nós colocamos. Aí. Eu quero mostrar, depois levar para você. Nós temos aqui, ó, nós estamos... Isso aí, esse é 2016, aí que eu quero chegar. 2016. As previsões estão apontando, né, uma produtividade muito boa. Parece que o índice de chuva vai ser muito bom. Ela vem até aqui, que é... qual é a data aqui, Cristina? O último 100%? Aqui nós estamos... o primeiro quadradinho de 1 a 10 de setembro, depois 10 a 20 de setembro... 20 a 30 de setembro. E o quarto em diante começa 1 a 10 de outubro. A gente sempre trabalha com descendentes, de 10 em 10 dias. Né? O último 100% é quando, Cristina? O último 100% que aparece aí? O último 100%, eu acredito que nós estamos falando do final de outubro. Do último decêndio de outubro. 21 de outubro, tá aqui. A partir do dia 21 de outubro, ou no próximo decêndio, você já começa a perder aí o potencial, é isso? Começa a perder o potencial. Pelas previsões que nós temos hoje, né, Alexandre? Nós temos que, assim, é importante que a gente diga que 15 dias é considerada uma previsão, a partir de 15 dias é uma tendência climática. Né? Então, sempre pode haver algumas alterações. Por isso que é importante nós olharmos esse quadro ao longo dos anos para ver o comportamento da região. Embaixo, a última linha, você tem uma média de todas essas datas de plantio nos últimos 10 anos, incluindo a previsão de 2016. Né? Nós temos mais de 10 aqui, nós temos desde 2000, nós temos aqui a média de 16 anos. 16 anos, desculpa. Muito bem. Agora, eu acho que é interessante, eu posso mudar de tela aqui, mostrar para você, simular uma data de plantio. Ok, vamos lá então, Cristina. Vamos lá? Vamos lá. Então eu vou aqui voltar para a soja. Vamos voltar para o Paraná. Eu deixei aqui para Maringá. Nós deixamos aqui algumas simulações prontas, né? Eu coloquei uma simulação para 20 de setembro, uma para 30 de setembro, uma para 10 de outubro. Vamos entrar no 20 de setembro, que é o que está mais próximo da gente. E que tem aparentemente a maior assertividade pela proximidade aí da previsão, certo? Sim, sem dúvida alguma.
Então, eu aqui simulei uma área de 100 hectares, num solo argiloso, nós estamos falando de Maringá, um solo com teor de argila entre 36% e 60%, um ciclo de 110 dias, e aqui nós colocamos uma potencial produtividade de 65 sacas por hectare. Uhum. Né? Okay. Aqui nós vamos ver, você vai ver no canto esquerdo aqui do quadro, toda a fase de desenvolvimento fenológico da cultura, desde a fase de estabelecimento até a maturação e a colheita. Né? E por decêndio aqui nós temos a temperatura média acumulada, a chuva média acumulada e se houve déficit ou excedente hídrico no solo. Vou pegar a barra de rolagem para a gente trazer um pouquinho mais aqui, é que a tela ficou um pouquinho grande para a gente mostrar, para ficar mais visível, então a barra de rolagem ficou muito abaixo. Então aqui o que eu mostro? Chover, a previsão é que entre até 29, no último, entre os 21 e 29 de setembro, precipite 29 milímetros. E o que significaria para esse local? A gente está falando de Maringá, né? Oi? É a previsão para Maringá. É a previsão para Maringá. Tá bom, Maringá no Paraná. No último decêndio de setembro. Tá. Então, entre 21 e 29 de setembro, existe uma previsão de precipitação de chuva de 29 milímetros. E o que significa isso para o solo? Significa que haveria um excedente hídrico de 11 milímetros. Né? E não penalizaria absolutamente nada. Então, eu tinha um potencial de 65 sacas para produzir e que eu continuaria com esse potencial. Então, a previsão é de bastante chuva. Você vê que em cada decêndio subsequente existe chuva, existe precipitação, ó, 44 milímetros, 46 milímetros acumulada, e todas elas mostram um excedente hídrico no solo. E não penaliza a cultura. Nós, com essa data de plantio hoje, se a previsão da meteorologia se confirmar, ele colheria, dependendo, no que dependesse só do clima, ele colheria 65 sacas. Uma coisa importante para a gente falar, Alexandra, é que a gente não trabalha com a fertilidade, nem a parte de adubação, e nem com aplicação de defensivos, é 100% clima. Entendi. A gente parte do princípio de que todas as atividades vão ser feitas de maneira correta durante o ciclo da cultura. Perfeito, perfeito. O produtor, ele mais que ninguém sabe a importância também desse manejo ao longo da safra aí, e tendo condição climática, que é a única coisa que ele não domina hoje, né, a situação é bem mais tranquila para ele, né? É verdade. Eu vou descer um pouquinho mais aqui, nós vamos ver um gráfico de balanço hídrico. Esse gráfico, ele mostra o balanço hídrico desde janeiro, desse município de Maringá, até janeiro 17. A primeira barra, que nós estamos vendo aqui, essa verdinha mais clara, é a data atual que nós estamos. Nós estamos no decêndio que compreende entre 30/8 e 9/9. Né? Então, mostra aqui que nós já estamos com excedente hídrico, né? Vocês podem ver. Essa linha amarela que você está vendo, Alexandre, é a média dessa climatologia dos últimos 10 anos. Então, olha como é que se comporta a região de Maringá, na média, nos últimos 10 anos, ou como se comportou. Então, nós vemos que, inclusive, neste período aqui que nós estamos, nesse momento, compreendido entre as duas barrinhas, olha a linha amarela como está. Ela ainda tem um déficit hídrico. Né? E nós vemos que este ano, né, você dá para ver então pela média, pela barra verde, que é o momento atual, é uma previsão que ela já se concretizou, já é um dado observado, e nós já temos um excedente hídrico no solo. Tem uma previsão, você está vendo que tem um encolhimento das chuvas ali, porque a linha azul ela desce, ela fica muito próxima do ela zero. Segue o padrão, mas mesmo assim ela está acima está com excedente, ela segue um padrão de queda, mas superior à média dos últimos 10 anos. Isso significa o quê? Não vai faltar água no solo se ele plantar agora, então? Se as previsões se concretizarem, se as previsões meteorológicas se concretizarem,
Não vai faltar. Que até para o produtor ficar bem claro para ele, esse gráfico não é quantidade de chuva, é quantidade de água no solo. Tá. O que dá a condição então, da semente... Se ele olhar todo dia a ferramenta, ela vai sinalizando para ele se as previsões estão se concretizando ou não e como é que está o balanço hídrico e como é que seria para ele colocar a semente a partir de já no solo. Nós recebemos as informações do CPTEC diariamente, então os nossos cálculos são feitos diariamente, então isso não é uma coisa que é feita uma vez por semana, uma vez diariamente, as informações são recebidas e são calculadas dentro do sistema. Muito bem. Então, olhando aqui esse gráfico, resumo da operação ou do ciclo da produção, claro, em se confirmando as previsões que hoje estão aí para serem consultadas, a gente vai ter uma safra muito interessante lá em Maringá, é isso? Muito Conclusão interessante final. em Maringá, olha, se as previsões se concretizarem, em função do clima, não há de se perder nada nessa produtividade. E eu posso começar a plantar assim que o vazio sanitário terminar, então? Poderia. Pelas indicações atuais, indicações das previsões que a gente tem hoje, poderia. O que a gente tem que tomar com cuidado? Se nós olharmos neste gráfico do balanço hídrico, na média, o que acontece? Existe a possibilidade de uma queda de chuva e está sinalizando que vai cair. Mas parece que não é significativa. Né? Então, assim, nós acreditamos pela indicação, e nós fizemos aqui uma simulação plantando no final do mês de setembro, que estaria apto, né? Inclusive começaria, as previsões indicam que teria uma boa chuva. Né? Boa chuva, verdade. Agora, dá para saber como é que vai ser a colheita também por lá? Olha, aqui, essa última barra, ela está sinalizando o período de colheita. Então, o que nós temos aqui? Eu vou voltar aqui em cima para nós vermos a precipitação. Se a previsão se confirmar, e aqui, né, é uma tendência, nós estamos um pouquinho longe, está falando de 49 milímetros no último decêndio, ainda com excedente. Só que você pode notar, aqui embaixo, na barra amarela, que aí ela está com uma previsão de balanço hídrico um pouco inferior à média, que talvez seja até melhor para uma colheita mais tranquila. Entendi. Mas chegando na colheita, com as previsões mais próximas, Alexandre, o sistema ele vai dar alerta. Ele soma 3 dias de precipitação e ele diz para o produtor, indica quais são os melhores momentos para colher, as melhores janelas de colheita. Esse ano agora, 2016, a colheita da soja de 2016, muitos produtores no Paraná que estavam usando a ferramenta e enxergaram uma janela, houve uma única janela possível, porque choveu muito, e eles realmente conseguiram aproveitar e colher nesse momento. E Cristina, você estava me contando a diferença de quem usou a ferramenta e de quem não usou nesse período chuvoso aí da colheita, né? Qual foi o resultado mesmo? Então, eu tenho um caso que aconteceu no Mato Grosso. A safra de 13 e 14, que, se eu não me engano, e assim, de 2 produtores vizinhos. Um usava a ferramenta e o outro não. O que usava recebeu o alerta de que ele só tinha uma janela para colher. Ele foi atrás, contratou mais colhedeiras, conseguiu colher e teve uma perda de 3%. O vizinho dele ficou esperando ter uma condição de clima melhor, esperar a chuva passar e acabou perdendo 40%. Não conseguiu. Foi colher. Aquele ano que a soja ficou totalmente embaixo d'água, né? No Mato Grosso. Pois é. É a diferença de estar bem informado, né? Sem dúvida nenhuma, viu? E tem uma outra ferramenta lá atrás, um bônus, viu? Ela dá alerta de doença na soja. Quando existe uma probabilidade de incidência da doença pelo efeito climático, quando a previsão climática conta que favorece a doença, ela dá o alerta para o produtor. Então, por exemplo, com ferrugem, com alta umidade, temperatura, enfim, aí você tem esses alertas na soja das doenças e que também vai te ajudar a planejar
é a melhor época para aplicação, enfim, até em função de janela de chuva. Então, isso é um benefício que a gente acha que ajuda muito no planejamento. Porque não adianta nada você pulverizar agora e no final da tarde a chuva chegar, né? Lava tudo, você perde todo o trabalho, né? Sem dúvida. E você consegue planejar isso com uma antecedência de alguns dias, já sabe, daqui 10 dias, 15 dias, eu tenho uma probabilidade de X% de ter ferrugem ou de oide, alguma, enfim, doença da soja. Então, é uma coisa que a gente acredita que ajude no planejamento também do manejo. Dá para saber de geada também? Dá. Ele tem os alertas de geada quando as temperaturas elas caem abaixo de 2 graus, com 15 dias antes, quando vem a previsão de temperatura menor que 2 graus, ele dá alerta de possibilidade de geada. Hoje até eu recebi alguns alertas de geada no sul, em alguns lugares. Eu não lembro o município, mas de manhã tinha alerta de geada. Tem uma probabilidade no final de semana de gear em alguns lugares. Muito bem. Cristina, olha só, a gente tem aqui o Matheus, ele é de Primavera do Leste e está querendo saber já qual a melhor data para o início do plantio na região sul do Mato Grosso, em alta altitude. Ele mandou várias informações aqui, mas enfim, Primavera do Leste é justamente a simulação que a gente já preparou, é isso? Não, nós fizemos uma em Lucas do Rio Verde. Lucas do Rio Verde. Nós vamos fazer em Primavera do Leste. Ele chegou a falar para você a variedade que ele planta, o ciclo de quantos dias? Não mandou aqui não, mas se você puder mandar, Matheus, rapidinho aqui, enquanto a gente mostra Lucas do Rio Verde, então, se você puder mandar para a gente. Só uma coisa, a gente consegue fazer a simulação também com mais de um ciclo, então, caso até o produtor queira fazer, quando ele for fazer a simulação dele, dá para fazer a simulação botando... Ela não é individual, quer dizer, eu consigo fazer com 100, com 110, com 120, tudo na mesma simulação. Muito bom. É que aqui vai ficar um pouco uma tela muito grande para a gente mostrar e as dificuldades. Não, mas até é importante a gente citar essas informações para que as pessoas possam conhecer o sistema também, entender, né? Vocês auxiliam o pessoal aí a entender, né, Cristina, a viajar aí pelo sistema, enfim, e usar todas as aplicações que o sistema, que a ferramenta permite, né? Não, sem dúvida. Nós estamos aqui à disposição de quem precisar, é só falar com a gente. O sistema, o próprio site do CropView, é www.cropview.com.br, tem um tutorial, ele ensina um pouquinho a usar a ferramenta, e nós estamos aqui também à disposição no escritório em São Paulo, para quem quiser falar conosco, a gente terá um maior prazer de auxiliar. E a nossa página no Facebook também, a gente publica quase que diariamente algumas simulações, algumas indicações de regiões. Legal. Vamos... sugestão por 100, 110 dias? Perfeito. Aqui, olha, enquanto a gente aguarda o Matheus... O Matheus, ciclo de 100 a 115 dias. E que variedade você usa, Matheus? Manda pra gente também. Vamos lá. Então, vamos fazer a simulação para o Matheus. Vamos entrar no simulador. Então, ele falou que entre 100 e 110 dias, vamos simular. 100 a 115 dias, isso. De 100 a 115. Vamos colocar entre 100 e 110. Isso. Aqui, para não ficar uma tela muito grande, eu vou colocar aqui a partir de 2009. Tá? Mato Grosso, vamos localizar a Primavera do Leste. Uma ferramenta muito simples de usar, ela é bastante autoexplicativa, né? Eu acho que podemos considerar um teor médio, um CAD 70, um solo médio. Matheus, manda pra gente aí, qual o tipo de solo aí da sua propriedade? Ele indicou quantas sacas ele tem expectativa de colher, Alexandre? Não mandou não, vamos ver, tá chegando aqui, vamos ver se é ele. Ele usa a Monsoi 7739 e Monsoi 8372. Tá, ok. Nós estamos falando entre 110 e 115 dias, já está lá simulado. Vamos fazer uma busca aqui e ver o que acontece em Primavera do Leste.
Que mais que ele precisa mandar, Cristina? Qual a expectativa de produtividade dele, é isso? Eu coloquei em percentual. Se ele disser quantos sacos ele pretende colher, a gente muda e coloca em sacos aqui. Mas está em percentual, ó, do que ele estiver imaginando. E o tipo, de solo, viu? Solo ali médio, né? Se por acaso não tiver de acordo, mas a gente foi mais ou menos pela... Só confirma então, Matheus, pra gente o tipo de solo. Vamos lá. Mas, de qualquer forma, a simulação já está... Já está acontecendo. Nós estamos buscando Primavera do Leste com essas variedades, né, desde 2009, para o Matheus dar uma olhada, ver se reflete a realidade dele. Aí, desde 2009, mostrando que olha, 2014, né, sinalizou um ano um pouquinho mais difícil. Mas, de qualquer forma, a indicação melhor para ele aí tem sido a partir de 1º de outubro, né? Até agora. Sim. Embaixo vai dar a média e fica até mais fácil de... Ele está colocando aqui, olha, nós estamos aqui já em 2016 e a sinalização é a partir de 1º de outubro, ó. Aí, essa mais confortável. Mateus, e olha aqui, ó, Cristina, a partir de 10 de outubro... se a previsão está, acho que tá de mais chuva, e até aqui 95%. O que ele vai ter que fazer a conta é a safrinha do que ele vai fazer. E qual é a última data que é confortável para ele para ter uma safrinha. E aí fazer essa conta de, às vezes, 3% a menos na soja, mas fazendo uma safrinha, para mim, fica confortável, né? Essa análise que o Matheus vai ter que fazer. Olha aqui, embaixo, só abaixa um pouco para a gente ver a média, quer dizer, você tem essa média dos últimos 10 anos. Ele confirmou aqui para a gente que é 70 sacas por hectare e 45% de argila. Então vamos aqui, nós estamos no solo... podemos melhorar esse... Podemos melhorar aqui, vamos lá. Ele tem um solo que é argiloso e vamos colocar em sacas, ele tem uma expectativa de 70 sacas. Novamente, eu vou diminuir uma quantidade de anos aqui, olha, eu vou colocar a partir de 2012 para ver se nós conseguimos colocar numa tela só e vamos pedir para fazer a simulação. Cristina, acho que travou a nossa tela aqui. Eu vou te chamar de novo aí, rapidinho. Enquanto isso, o Gabriel vai tentar reconectar com vocês aí em São Paulo, porque a gente está com a tela travada aí, você percebeu, mas enfim, é o sistema CropView que a gente está falando, é uma ferramenta desenvolvida onde tem cruzamento de vários dados, várias informações e no final das contas essa ferramenta traz um relatório sobre o melhor momento de plantar, o melhor momento de colher, faz alerta de doenças que podem acontecer aí na sua lavoura em função do clima, enfim, são análises que vão sendo feitas, que vão sendo apuradas aí à medida que as informações vão abastecendo o sistema. Vamos ver se a gente já consegue falar com a Cristina. Oi, Cristina. Oi, Alexander, estou te ouvindo aqui bem. Muito bem, agora eu acho que a gente conseguiu. A gente só não está te vendo ainda no vídeo, mas tudo bem, depois a gente tenta corrigir isso também. Mas vamos lá. Aí foi a nova simulação com a porcentagem de argila que ele mandou para a gente. Ele mandou e com o partindo de 70 sacos, que é o número que ele trabalha aí. A partir de 2012, né, quanto foi a produtividade, imaginando que todos esses anos ele tivesse uma expectativa de colheita de 70 sacos, e o quanto que foi a produção. E você vê que nesse ano aqui, enfim, existe uma diferença bem grande ali do final de setembro. Sobe um pouco a data, Cristina, para a gente ver só. Ó, o último começando outubro já muda bastante o número, né? Você já tem
Uma melhora melhor. substancial e um pouco chegando para o final de outubro, aí você, enfim, tudo indica que será uma safra cheia. Olha que legal, né? Aqui, quando a gente coloca em sacas ou o potencial de sacas, que a gente percebe a variação que pode acontecer, né? Mesmo tendo condição de plantio a partir de 1º de outubro, o máximo de potencial dele está mais para frente, né, Cristina? Está mais para frente. E se nós olharmos nos anos anteriores, para não nos fiarmos somente na previsão climática, parece que é uma realidade da região, né? Uhum. Você vê que sempre a partir do final de outubro é onde acontecem as melhores produtividades. Ou seja, hoje, se as previsões se confirmarem, o melhor momento de plantio para o Matheus seria ali no finalzinho de outubro. Final de outubro, começo de novembro. Começo de novembro. Olha que legal, Matheus. Se você quer as suas 70 sacas garantidas, olha aí, ó, a partir daqui dessa data, ó, você tem aí uma situação bastante favorável para sua produção. Que legal, muito legal isso. Agora, se ele começar a plantar logo aqui depois do vazio sanitário, a produtividade dele vai baixando, né? Sim, se ele plantar, nós estamos falando aqui no começo de outubro, a produtividade indicativa está de 60 sacas. O ano passado deu uma produtividade aqui, um indicativo de 59. Né? Lógico que nós estamos falando em média de município. Não, se nós tivermos aqui o índice, os dados pluviométricos da propriedade do Matheus, nós teríamos um número muito mais próximo da realidade. Você está falando aí de mais de 10% de diferença. Só a Cristina, voltando aqui, o ano passado foi 62, não é isso? Ciclo de 110 dias. A gente está comparando 2 ciclos aqui, o ciclo de 100... 2 ciclos, isso mesmo. Tá. Positivo. Nós estamos falando entre 64 e 62, estamos falando de 59 e 60. A condição do ano passado era um pouco melhor, então, do que nesse ano. Foi um pouco melhor. E você vê que ela começou no final de setembro. Sim. Né? Enquanto este ano, no final de setembro, pela previsão que a meteorologia está nos passando, ainda não é um bom momento para começar a plantar. Pois é. E dá para visualizar isso em gráfico também, né, Cristina? Dá para visualizar isso em gráfico. Nós teríamos que fazer uma simulação de plantio, e eu vou voltar, ela demora um pouquinho para calcular, mas eu vou voltar aqui para Lucas. Aqui nós estamos em primavera, porque a gente tem que fazer instalar o ponto aqui do Matheus, né? Que nós vamos ver aqui. Eu voltei para Lucas, só para a gente simular, e depois a gente faz para o Matheus aqui com um pouquinho mais de calma, só para ver o que acontece. Quando a gente coloca o balanço hídrico aqui, eu não coloquei data de plantio nenhuma, só para você dar uma olhada aqui em Lucas do Rio Verde, como é que se comporta a média, lembrando que a média é a nossa linha amarela, e este ano o que vem acontecendo, e aonde é que nós vamos começar a ter excedente hídrico. Tá, né? Vamos lá então. Vamos lá, vamos tentar então fazer uma simulação aqui para uma edição para o Matheus. Vamos lá. Vamos cadastrar um ponto do Matheus aqui. Vamos chamar o ponto de Matheus. Vou pegar uma variedade, vou fazer uma só aqui, vou pegar os 110 dias, que está bem na metade daquilo que ele nos falou. Primavera do Leste. Data de plantio, nós vimos lá que era no começo de outubro, né? Então vamos colocar em 1 de outubro e ver o que acontece. Uma expectativa de 70 sacas. Como a gente não sabe a área, nós vamos colocar 100 hectares para ficar fácil de fazer conta. Num solo argiloso. Vou colocar aqui para que ele alerte as doenças a partir de 50% de probabilidade.
Ó, o Matheus coloca aqui, Cristina, temos duas chuvas já na propriedade, de 30 milímetros e 60 milímetros. No ano passado já estávamos plantando dia 20 e a média de produtividade foi de 67 sacos por hectare. Como nós estávamos falando em média, nós falamos entre 62 e 64. Isso. Né? Uhum. E ele está acusando que ele tem um pouquinho mais. Provavelmente ele tem uma particularidade na propriedade dele. Algum talhão. Se nós tivermos aqui esses indicadores de pluviometria, a gente pode inseri-los no sistema e ele vai calcular um balanço hídrico personalizado. Tem duas coisas aí que, se a gente tivesse a quantidade de chuva específica de cada talhão dele, a gente teria uma melhora um pouco na assertividade e, logicamente, como a gente só trabalha com clima, a nossa média de acerto sempre gira em torno de 94% a 96% de acerto, porque existem esses outros 5%, 4%, 6% que são as outras condições de manejo, né? E tá bem específico aqui no caso dele, né? E o sistema tem como especificar ainda mais, não é isso? Ainda mais. Se a gente tivesse o histórico de chuvas do Matheus, a gente pode jogar isso no sistema. Perfeito. Bom, só para entender o que você está fazendo agora aí, Cristina, simulando... Como ele disse que já está chovendo, eu estou adiantando o plantio para o dia 20. Ah, tá bom. Eu tinha colocado no 1º de outubro, eu estou colocando em 20 de setembro para a gente ver o que acontece também. Tá. São várias possibilidades, né? Você pode testar todas as possibilidades aqui, todas as datas, né, todas as variações que ele quiser e inclusive, fazer várias simulações de data de plantio e acompanhando o gráfico do balanço hídrico. Olha aqui. O que nós fizemos? Nós colocamos uma data de plantio em 20 de setembro, né? O balanço hídrico, ele altera a hora que você coloca a variedade no solo, que você já passa a ter uma cobertura, né, e tem uma evapotranspiração diferente. Então, nós fizemos aqui, nós estamos entre 30 de agosto e 9 de setembro, tá? Essa primeira barrinha é o período atual, então, que indica que já choveu mesmo, porque quando você vê que essa linha vermelha, ela começa a subir e chegar próxima dessa barra, é porque a chuva, ela já acontece, né? Parece que ainda vai secar um pouquinho, olha só, tem um bico aqui vermelho na barra, indicando que vai ter uma ausência de chuva em meados de setembro e depois a chuva volta. Então, nós sinalizamos um plantio para 20 de setembro. E olha aqui, vamos ver a produtividade se ele plantar em 20 de setembro. Aqui nós estamos sinalizando 75% de produtividade. Vamos entender o que acontece aqui com essa previsão que nós temos hoje. Nós temos aqui todo o desenvolvimento fenológico da cultura, aqui do lado, todos os decêndios, e nós temos aqui, vamos olhar aqui a chuva acumulada, e o que essa chuva está indicando aqui para o solo, né? Embora esteja chovendo, e o Matheus pode acompanhar, o solo ainda está apresentando um déficit hídrico. Ele não está acusando um excedente, ele ainda está acusando um déficit hídrico. Olha, apesar da chuva, ele vem trazendo chuva acumulada a cada 10 dias, 20 a 29 de setembro, uma previsão de 9 milímetros, 30 de setembro a 9 de outubro, 23 milímetros. Mas o interessante é olharmos nesse outro quadro aqui e ver se ele está trazendo excedente ou está trazendo déficit para a necessidade desse cultivar que ele colocou no solo. E como, apesar das chuvas estarem aqui sinalizadas entre outubro e novembro... O acúmulo se estabiliza ali, ele não tem um momento de veraninho ali, porque você tem o acúmulo fica estabilizado. É isso mesmo, ele continua uma falta de água no solo, o que tende a penalizar um pouquinho, e o Matheus, se a previsão se concretizar, ao invés dos 70 sacos que ele planejou, ele colheria aqui 53. Tá, isso se ele, então, plantar agora depois das primeiras chuvas. Em 20 de setembro.
Mas Agora, então, vamos olhar o 30 de setembro? vamos olhar lá a data que seria perfeita para ele, que foi a que apontou aí o sistema primeiro. Isso mesmo, vamos lá, vamos fazer. Vamos vir aqui Então, nessa Matheus, você outra está data vendo, pra se ele. você plantar agora a partir de 20 de setembro, o risco que você tem de não ter o seu potencial atingido. Isso mesmo. Nós vamos de novo colocar aqui. Vamos colocar... Colocar em 1 de outubro, a mesma variedade, nós estamos colocando 110 dias. Essa edição, ela pode ser manual, mas se você tem, às vezes, muitos talhões, quer dizer, a gente consegue também, dentro de uma planilha de Excel, subir isso de uma maneira muito mais rápida, né? Sim. Se você tem vários talhões para subir. Bom, então agora a Cristina está lá simulando como seria o resultado do Matheus lá em Primavera do Leste, se ele deixasse para plantar um pouquinho mais adiante, lá para 1º de outubro, a partir de 1º de outubro. Olha aqui, o resultado está apontando aqui que ele colheria 60 sacas. Olha aí, Matheus, melhora bastante aí, mas ainda não é o 100%, né? Não é o 100% ainda. Então, aqui nessa ferramenta, ele pode fazer todas as simulações, lógico, levando sempre em conta, primeiro, a previsão climática, que essa previsão é alimentada todos os dias, e a gente sabe que ela muda todos os dias. Segundo, olhar os dados históricos da localidade para ver quais são as melhores datas ao longo dos anos. E a terceira coisa, com certeza o Matheus está fazendo essa conta, de saber qual é a última data possível para ele plantar se ele for fazer uma safrinha. Então, como ele extrai, e ele na ferramenta, ele pode vir também, se for o milho, a safrinha dele, entrar, fazer a simulação do milho, ver qual é a melhor data para plantar o milho, e fazer essa conta. Qual é a minha última data da soja, qual é a minha última data do milho, onde é que é a data que eu extraio o maior potencial das duas lavouras. E lembrando que a gente consegue fazer as simulações sempre com 6 meses antes da data final, da data da colheita, porque é até onde a gente consegue ter informação climática futura, né? Mas é sempre importante que ele vá acompanhando diariamente aí a evolução da previsão, né? Mesmo depois de plantado, muitas vezes a gente escuta essa pergunta, mas eu já plantei. Sim, mas você já plantou, mas você pode, em função das mudanças, enfim, de uma piora de uma produtividade, você tem decisões a ser tomadas, você tem que pagar custeio, enfim, tem uma série de responsabilidades que isso aí pode te ajudar a adiantar e resolver problemas com antecedência, enfim, fazer um planejamento em vez de ser pego de surpresa, né? Muito bom. Bom, o que a gente tem aí nesse gráfico então, Cristina? Desculpa, Alexander, fugiu o áudio. O que a gente tem nesse gráfico então? Como é que a gente pode analisar? Nesse gráfico aqui, ele está sinalizando, olha aqui, nós vimos que a média da climatologia aqui para o final, já novembro, ela acusa uma chuva maior do que ela está prevista para esse ano. Embora a chuva tenha começado mais cedo, embora ela tenha dado uma condição melhor de início de plantio, se a previsão se concretizar, ele está mostrando que nós vamos ter ainda uma inversão aqui, ó, tá vendo? Puxa vida, tem risco então a produção dele? Tem risco. Você tem um balanço hídrico que vai melhorar no final ali, que ele passa para o azul. Olha aqui, ó, olha a linha amarela aqui. Aqui a primeira barra é a data atual. Né? Essa linha amarela ela fica mais abaixo. Então, normalmente, a chuva demora um pouquinho. Mas ela já adiantou, só que vem uma outra seca. Ela vai estar aqui um pouco acima do que acontece normalmente, mas quando você chega aqui para final de novembro,
a previsão está sinalizando que vai ter menos chuva do que o normalmente Você tem um acontece solo em nessa déficit época. novamente. Vixe, mãe, que complicado, hein, a vida do Matheus? Pois é, a vida do produtor não é fácil, né, Alexandre? A gente sabe que eles precisam realmente de muitas ferramentas para ajudar a se planejar, que Muito de ano a legal. ano muda bastante. O legal disso, né, Cristina, é a possibilidade dele se planejar, né? Dele tomar a melhor decisão para ter o melhor resultado possível, né? Sem dúvida alguma. Inclusive na hora de começar a plantar, olhar todos os dias, porque às vezes a previsão muda. Nós temos aqui usuários da ferramenta que começam a plantar, de repente a previsão dá uma mudada, segura um pouco, demora aí uns 10 dias, começa de novo. Tudo vai depender do tamanho da área, da condição que o produtor tem. Não sei se a gente tem tempo. Mas ela tem realmente informações que auxiliam no dia a dia, né? Não sei se tem tempo, se quiser jogar um pouco mais para frente o plantio. Ô, Cristina, tem muitos e-mails chegando aqui, mas vamos lá. O Luiz Cláudio, de Papagaios, Minas Gerais. Me desculpe, cheguei atrasado. Onde consigo ver esse sistema? Afinal, planto em Minas Gerais, na cidade de Papagaios, solo textura média e argilosa, soja, já está querendo fazer a previsão para ele também, o relatório. E eu não sei se a gente tem Papagaios Minas aqui. Nós temos 1.000 municípios, 1.022 municípios contratados, né, que nós carregamos os dados históricos fornecidos pelo INPE, pelo CPTEC. Eu não sei dizer agora se Papagaios, a gente pode até dar uma olhada, vamos lá. E o Fernando de Londrina, também no Paraná, como eu consigo essa ferramenta? Bom, primeiro vamos começar com essa informação. Aonde que fica o sistema? Qual que é o endereço aí para que as pessoas vejam, conheçam, enfim, ou tenham mais informações aí do sistema, Cristina? O endereço é o www.cropview.com. Igual a gente está mostrando ali na tela, ó, Cropview, CROPVIEW. No Google Play, na Google Store, né, dá para baixar o aplicativo e aí fica, enfim, no celular, você não precisa mais entrar, ele já está o ícone dele ali, você já entra e faz. Perfeito. Para o Android. Nós temos uma página no Facebook também, que é a página do CropView, onde todos os dias nós fazemos simulações para a região, e eles podem entrar em contato conosco através do Face também, se pedir alguma simulação, nós vamos atendê-los. E nós aqui na Rural, no escritório, ficamos no telefone 11 5505 4646. Repete então, Cristina, vamos lá. 11 5505 4646. Legal. Bom, o Ferrari de Brasnorte, Mato Grosso, quer saber como vai ser a chuva em setembro e outubro. Será que ele pode iniciar já o plantio lá em Brasnorte? Daí o Jaime Luiz de, olha aí, Maior Otano, Itapua, no Paraguai. Bom dia, tudo bem? Alguma estimativa de chuva para nossa região? Na verdade, Paraguai dá para fazer também? Não, né? Olha, nós não temos dados do Paraguai, mas podemos... Mas Paraguai e Argentina são dois locais que dão para trabalhar. Hoje a gente não tem os municípios, mas a gente está preparado. É uma questão da gente, enfim... mas não é impossível obter os dados. Eu vou sugerir, Alexander, assim, o CropView, ele tem lá 30 dias de uso grátis. Gratuito. Então, todos esses produtores que querem saber, podem entrar, podem se cadastrar no site e cadastrar a sua região, e ela vai ter lá um município liberado, um tipo de cultura, e ele pode fazer essa simulação, pode usar por 30 dias grátis. É só entrar no site www.cropview.com.br. Olha aí, então, a oportunidade, hein? A safra está chegando, 30 dias grátis. E depois desses 30 dias, Cristina? Tem lá no site, tem também, no Experimente, ele tem lá toda a precificação. Mas aqui, para adiantar, é uma ferramenta, ela é bem baratinha, ela vai sair em média para um produtor que não é tão grande, em média R$50 por mês. Olha que legal.
O Gelson Pezzini, de Santa Bárbara do Sul, lá no Rio Grande do Sul, também mandou pergunta aqui. Soja de 135 dias, cultivar DM 59,58, solo argiloso com 52% de argila, produtividade meta de 65 sacas por hectare. Pois Gelson, o próprio Luiz Cláudio lá de Papagaios, enfim, fica a dica para vocês. E Cristina, vamos combinar o seguinte, vamos pelo menos uma vez por semana atender o pessoal aqui, o que você acha? Vamos, perfeito, está combinado. Então, o maior prazer a gente atender Notícias Agrícolas, pessoal dessa casa simpática que atende o produtor aí, assim, com muita responsabilidade, com muito comprometimento. Para a gente é um prazer estar junto com vocês. Então fica assim, vamos combinar assim então. Manda para a gente a sua cidade, como a Cristina e o Paulo lembraram aqui para a gente. Não são todas as cidades que têm avaliação, mas manda também uma cidade mais próxima, uma cidade de referência, enfim, que talvez possa ajudar aí pelo menos a ter uma ideia do que pode acontecer na sua região. Dá para fazer isso, né, Cristina? Sim. Dá para fazer sim. E para esse pessoal que entrou em contato contigo, Alexandre, vou pegar os dados, vou pegar a cidade, vou fazer umas simulações e vou disponibilizar lá na nossa página do Facebook. Legal. Então, bom, assim a gente já responde esse pessoal que está entrando em contato hoje conosco. E reforçando mais uma vez, é possível customizar com as informações de chuva individualmente de cada produtor, se ele tiver essa informação. Acho que hoje quase todo mundo tem um histórico de chuva Paulo, e tira do presente também, tem essa informação diária. A gente colocando isso, quer dizer, customiza a informação para esse cliente. Ele passa a ter uma informação e vai ter um histórico que eu acho muito bacana. Daqui 10 anos, 5 anos, 15 anos, você vai ter um histórico do teu talhão, quer dizer, você vai saber como é que é a tua propriedade, como é que ela se comportou nesses últimos 10, 15 anos. Ô Paulo, mas esse abastecimento do sistema é feito por vocês ou o próprio produtor pode fazer? Ele envia os dados para vocês? Ele vocês envia os dados e nós inserimos os dados para eles. A gente tem uma planilha, aí a gente tem que se comunicar com o produtor, porque tem um modelo específico, é uma planilha de Excel, mas para a gente poder fazer o upload dessa planilha, a gente criou um modelo específico, quer dizer, é uma questão de comunicação, a gente pode enviar o dado, a planilha, o modelo para o produtor, ele insere aquelas informações nessa planilha e a gente sobe isso rapidamente. Legal. Bom, Cristina, por enquanto, muito obrigado. Muito obrigado a você também, Paulo, pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, trazendo essa ferramenta que, na hora que a gente viu aqui no Notícias Agrícolas como é que funcionava, achou muito interessante. Afinal de contas, é a principal dúvida do produtor: qual é o melhor momento para iniciar o plantio e para potencializar a sua produção. Porque às vezes você inicia após as primeiras chuvas, depois falta aquela chuva um pouquinho mais adiante e daí você acaba tendo aí algum prejuízo em seu potencial de produção. E com esse sistema você consegue se planejar e se orientar melhor em relação à melhor data de plantio e, consequentemente, a sua produtividade máxima aí. Obrigado, viu, a vocês dois aí por esse primeiro contato, e fica aí o nosso convite para que pelo menos uma vez por semana, tá, Cristina? Que a gente possa fazer essas simulações aí atendendo aos produtores aqui do Notícias Agrícolas. Combinado? Combinado, Alexandre. Compromisso feito. Estaremos aqui uma vez por semana atendendo os produtores. Muito obrigado a vocês pela oportunidade e estamos aqui à disposição, fiquem à vontade. Então tá, então só antes de finalizar, o que o produtor precisa mandar, que informações ele precisa mandar para a gente, Cristina? Então, para ele acessar o sistema e fazer o cálculo da produtividade, ver a melhor janela, ele precisa da variedade que ele vai plantar, o ciclo de quantos dias, do tipo de solo, tá. E da localidade, do município e da localidade, e se ele tem uma expectativa de produtividade em sacos ou se ele quer simplesmente ver um percentual de produtividade. Perfeito. Só mandar essas informações, então, à medida do possível, a gente vai simulando aí para vocês que quiserem conhecer melhor aí
a situação da sua lavoura, tá certo? Tanto a soja quanto o milho, né? Só para deixar claro. Ah, dá para fazer para o milho também, então? Para fazer, Sim, na verdade, sim. nós temos aqui a soja, o milho, o trigo, o café e a cana-de-açúcar. Que legal. Então, produtores de praticamente todas as culturas aí, mandem as informações que a Cristina vai nos ajudar aqui a ver o melhor momento, tanto de plantio quanto de colheita também. Cristina, Paulo, grande abraço para vocês. Obrigado, viu? Um abraço, Alexandre. Obrigado a você. Muito bem. Você viu aí o CropView. Se você não quer esperar para que a Cristina faça a simulação, quiser conhecer melhor o sistema, são 30 dias grátis, como a Cristina colocou, os 30 primeiros dias, depois tem lá o seu custo de prestação de serviço, enfim, é uma ferramenta importante e interessante que você pode construir um histórico aí da sua produtividade, mas eu imagino que seja um investimento que valha a pena. E esse serviço tem aí toda a assistência dada tanto pela Cristina quanto para o Paulo lá da Rural Tecnologia. É a nossa dica de hoje aqui no Notícias Agrícolas e o nosso compromisso de trazer sempre as novidades para vocês que estão ligados e antenados aqui no Notícias Agrícolas, para que vocês possam de alguma forma aí ter sucesso na sua produção. É claro que ninguém está falando aqui que é a salvação da lavoura, que é, enfim, o sistema mais perfeito, mas é mais uma ferramenta em que você pode se pautar aí para tentar buscar o máximo de produtividade para você e para a sua produtividade aí na sua fazenda, tá certo? Obrigado por enquanto, daqui a pouquinho eu volto com as informações do mercado do boi, a gente quer saber o que anda acontecendo com esse mercado e tem novidades dos Estados Unidos também. Continue com a gente.